Previously on the EMR. A pergunta eu esqueci. Grey's Anatomy, né, gente? Sempre quis. É muito bom. Um de cada canto. Gosta do hardcore mesmo. Chegar o paciente sangrando e tudo mais, vamos ajudar. Eu gosto assim, sabe? Ele tem que terminar cantando. Não vou terminar cantando. O pessoal de casa quer que eu termine cantando. Ele canta muito. Não canto, não. Eu quero ouvir você cantando. Ai, meu Deus. Que música que eu canto? Você se sente mais à vontade pra cantar. What would I do without your smart mouth? Dropping me and you kicking me out. It got my head spinning. I know I'm kidding, but I'll be alright. My head's underwater, but I'll breathe and fight. You're crazy and I'll light off my mind. Comes all of me loves all. Love you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfection on me. Oh. Obrigado, Mona! Qual foi o momento mais emocionante que você viveu na faculdade de medicina? Pode ser mais de um? Pode, fica livre. Dos momentos que mais me marcaram na medicina, com certeza o primeiro foi participar da cerimônia do jaleco, porque estava marcando o início de um novo ciclo na minha vida. Era um sonho que eu tinha, passou moto. Eu tinha um sonho e finalmente eu tinha conseguido realizar este sonho. Então foi algo muito gratificante, em que eu olho para trás eu me sinto muito grato. E outro momento que marcou muito também foi marcar o meio médico. Porque ter concluído metade de um curso também foi algo muito significativo para mim. Porque obviamente na trajetória, como é algo cansativo, você se questiona várias vezes, por que eu estou fazendo isso? Será que vale a pena estar dedicando tanto a algo? E quando você pensa que passou metade do curso, que você está bem e que você está gostando do que você está fazendo, também foi o que me marcou muito e que eu olho com muito carinho para quando eu penso em meio médico e quando eu penso em cerimônia do jaleco. Também, me marcou muito o meio médico. Meio médico, assim. Bom, né? Muito bom. Você já se sente médico ali naquele dia, sabe? Falta 3 anos ainda, mas você tá uhul! Acho que você já pensa, o pior já passou também, né? Porque, pelo menos pra mim, o ciclo básico é a parte mais cansativa. Até em carreira, pra mim, foi muito extenso. Primeiro semestre, 7 da manhã e saía de lá 7 da noite, sabe? Mas depois que você vai passando, de mais específicas, você vai tendo contato com o que realmente passa em Grey's Anatomy. Não é biocel, não é biomol. Deve ficar muito mais interessante. Tiveram vários momentos emocionantes, sabe? Assim, cada um com um grau de emoção. Então, o que me vem na cabeça primeiro é que lá, vou te explicar um pouquinho como funciona, daí eu te explico a emoção, tá? Lá, como a gente tem matérias anuais, a gente terminou a matéria, a gente tem uma prova final. Você tem a matéria, você vai fazer os parciais dela, e daí no final do ano você faz um provão com a matéria inteira. E daí você precisa aprovar essa prova para passar de ano. Então, o momento mais emocionante pra mim, foi as primeiras finais que eu aprovei e passei de ano, porque daí eu vi assim, nossa, parece que eu tô na carreira certa, parece que eu escolhi direito e tá dando certo, sabe? Parece que eu tô caminhando. Não foi especificamente dentro da universidade, mas foi já fazendo faculdade, que foi quando eu dei o meu primeiro plantão com a minha mãe. Minha mãe é enfermeira do estado de Pernambuco e ela trabalha no hospital público daqui. E aí, numa dessas indas e vindas dessa ponte Petrolina-Recife, ela disse, por que tu não vai fazer um plantão, vem dar um plantão comigo aqui, fica acompanhando a médica da UTI. E aí mãe, eu não sei de nada. Absolutamente nada de UTI. Não, você estuda, ela ajuda você e tal. Aí eu estudei, o básico do básico, que eu não sabia praticamente nada do 4º período ainda. Aí cheguei lá, aí a médica foi super gente boa, deixou eu colher as gasometrias do paciente, eu tremendo assim, com a seringa lá fechava na minha mão. Aí, quando terminou,
depois eu parei, assim, pra pensar no significado daquilo, sabe? Tipo, minha mãe preta, eu, estudante preta, dentro de um hospital público, eu fiquei em êxtase. Tanto é que na hora eu tirei uma foto, mandei pro grupo da família, postei no Twitter e a foto viralizou. Aí eu... Nossa, depois disso foi por conta desse motivo que eu consegui lá, o pessoal do Intercept veio pedir pra dar uma entrevista comigo, nananã. Aí, desses foi o momento mais especial da minha trajetória aí, enquanto estudante. Foi recente até, foi no estágio de medicina de emergência, que eu ainda estou, falta pouco pra acabar, eu já tô triste, porque é fantástico, é sensacional. E aqui a gente tem estágio no Hospital do Trauma, no Hospital Geral do Trauma, e no SAMU. Então, poxa... Ambulância é, sem sombra de dúvida, a melhor experiência que eu tive durante o curso. E aqui em Salvador particularmente, tem um veículo específico do SAMU que se chama VIR, Veículo de Intervenção Rápida. Se as ambulâncias já andam rápido, a VIR, ela anda destruindo tudo. Então essa foi a minha melhor experiência. E o melhor de tudo é porque não foi só a adrenalina de andar, a gente chegou lá e conseguiu resolver a vida dos pacientes que teve naquele dia, entendeu? Então teve TCE, PAF, um dia foi lotado assim de ocorrência. Oh não, esse ônibus, passou um ônibus aqui, mano. E foi um dia super cheio de ocorrências, assim, a gente teve de tudo e a gente conseguiu resolver a vida dos pacientes. Foi TCE, PAF, enfim, foi muita coisa. E andar naquela ambulância, às vezes a 100, 140 por hora, sim, gente, é isso mesmo, a 140 por hora. A ambulância tem autoridade e autorização para andar assim, porque é um veículo de intervenção rápida. Foi, sem sombra de dúvida, a coisa mais emocionante. E conseguir compensar os pacientes, que é o que ela faz, né? Compensa o paciente para chegar uma outra ambulância depois, que também chega rápido, e levar para os hospitais. Foi a melhor experiência, com certeza. Assim, a minha aprovação, acho que foi a parte dessa jornada a mais emocionante. Todos os dias eu vou para a faculdade ainda com aquele sentimento de realização. Eu, às vezes, até hoje, eu juro. Eu vou no caminho e penso assim, gente, eu tô aqui, eu nem acredito. É muito real ainda esse sentimento. É muito gostoso sentir esse prazer, né? Que é outra coisa que me surpreendeu muito. Acho que eu não tinha tanta expectativa que eu fosse fazer amizades assim, pra valer, amizades fortes e encontrar uma galera numa vibe tão boa. Eu amo a minha turma, tenho que dizer isso várias vezes. Eu acho que a primeira vez também que a gente foi numa UBS, quando a gente foi na Unidade Básica de Saúde, né, por causa da disciplina de Saúde e Sociedade, e foi foi um misto assim de emoção, porque a primeira vez que eu tava ali como estudante, eu fiquei imaginando, daqui a alguns anos eu vou estar aqui como profissional, daqui a alguns anos eles vão ser meus pacientes. E o que eu tenho que observar neles? Quais são as necessidades? Quais são as dificuldades? Essa é a mais difícil de todas pra mim. Eu não tenho uma memória muito boa. Eu acho que, de novo, como sempre, sêmio. Mas na parte de semiologia pediátrica, que a gente tava no alojamento conjunto, eu lembro que teve uma aula, que foi a última da gente lá no alojamento conjunto, e eu não sabia que era a última. E a professora chegou e falou assim, não, vocês vão lá sozinhas fazer o exame físico na análise do paciente. Ela não ia nem ficar com a gente na sala. E eu fiquei meio, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Não sei como assim, a professora não vai estar lá. Quem vai me ajudar a virar o bebê, a tirar a roupinha dele? Se alguma coisa acontecer, ele começar a chorar, o que eu vou fazer? Mas no final deu tudo certo. Eu tava em dupla com uma amiga minha. A gente ainda conseguiu identificar que ele tava meio azulzinho, sabe? Meio roxinho, cianótico. Então, a gente foi falar com a professora. Então, foi algo que me assustou, assim. Foi um baque, porque eu não sabia muito bem se eu estava preparada pra dar conta do bebezinho lá. Mas que deu tudo certo. É mais um daqueles momentos em que você se sente um pouquinho mais médico. E ainda me senti útil no final, porque fui chamar a professora pra ver isso sobre o bebezinho, que ele tava passando frio, na verdade. Então a gente foi lá, fechou as janelas, foi cobrir o bebezinho e tal. Olha, eu acho que emocionante, essa emoção, ela não foi uma emoção feliz, sabe? Foram 2 momentos bem emocionantes, que eu vi que, por mais que a medicina ainda esteja evoluída, a gente vai ter que aprender a lidar com a morte do paciente. Um dia a gente estava fazendo a anamnese do paciente, era um paciente diabético,
que ele estava, assim, completamente já deteriorado, sabe? Ele já estava com diversos problemas devido à diabetes e a gente precisava fazer a anamnese nele, precisava fazer o exame físico. E a gente via no olho do professor, no olho do paciente e no olho da esposa do paciente de que nada que a gente fizesse ali ia adiantar, porque ele já estava indo embora, sabe? Então, essa sensação de ter que estudar em cima de um paciente e ter que lidar com a morte desse paciente foi o momento mais emocionante até agora, sabe? O outro caso foi muito parecido. Uma paciente, ela tinha um problema no coração que a gente nem com cirurgia mais ia resolver. E o professor levou a gente lá para auscultar o problema que ela tinha e começou a perguntar pra gente o que a gente podia fazer. E ele falou, isso já foi feito, isso já foi feito, isso já foi feito. Aí ele retirou a gente da sala e falou, ó, essa paciente não tem nada mais para ser feito. E aí todo mundo ficou acabado, sabe? Porque a gente viu que vai chegar um momento que a gente vai ter que lidar com isso. Então, essa emoção de ter que lidar com a morte assim de cara foi a mais forte até agora na faculdade. O momento mais emocionante que eu vivi foi no final do terceiro período. Que eu acompanhava uma professora no ambulatório, eu e um amigo. E aí a primeira paciente que a gente atendeu foi uma menininha de 8 anos que tinha, assim, a gente tava treinando anamnese na época, então assim, ela preenchia toda a anamnese, podia ser qualquer coisa, a situação que ela tava passando ali, ela tava apresentando urticárias. E assim, a professora falou que urticária poderia ser qualquer coisa, então assim, a gente não tinha a mínima ideia de que poderia ser. E aí, depois, na última semana de aula, eu lembro que a menina voltou para consulta antes do tempo remarcado. E aí a gente atendeu, por incrível que pareça, a gente pegou ela novamente e aí ela trouxe exames e aí a professora conseguiu fechar o diagnóstico e era uma coisa assim totalmente nada a ver com o que a gente imaginava. Então aquilo dali para mim foi muito incrível e mostrar que a medicina ela pode ser muito mais do que ela aparenta ser ali, né? A gente tava pensando uma urticária poderia ser, por exemplo, uma alergia, mas não tinha nada a ver com isso. Era uma tireoide de Hashimoto e era uma coisa que a gente já tinha visto assim no período passado. Então assim foi muito legal e foi mais emocionante para mim até agora. Então, eu acho que um momento marcante para mim foi no dia da matrícula. Porque a matrícula aqui na Federal, ela é feita no prédio histórico. Então, tipo, a primeira vez que eu entrei naquele prédio lá, daí só pode entrar você com seus documentos, sua identidade, comprovante de residência, essas coisas. E daí, tipo, é formada uma fila, sabe? E a fila é gigantesca, porque cada turma tem mais de 100 alunos. Então, tipo, até chegar a tua vez, tipo, naquela escadaria, foi um momento que eu quase chorei. Pensei, não vou chorar, não posso parecer chorando lá fora. E bem na hora que, tipo, tu faz a matrícula, a mulher te fala, bem-vindo à Universidade Federal do Paraná, foi o que eu esperei a minha vida inteira para escutar. Daí, na saída, os veteranos ficam esperando a gente. Então, tipo, a gente sai assim, e daí, tipo, jogam tinta e não sei o quê, bem-vindo, pá. Eu acho que foi um momento muito marcante, assim, que eu nunca vou esquecer. Então, eu pensei muito sobre isso, porque de cara, assim, é muito difícil, né, eleger momentos. Mas, pra mim, foram 2 momentos muito emocionantes e muito importantes. O primeiro foi quando eu fiz a minha primeira entrevista com o paciente, né, minha primeira anamnese e o primeiro exame físico. Então, quando eu fiz a minha primeira entrevista com o paciente, que ele veio, falou sobre a vida dele, falou sobre o que ele sentia, sobre várias questões, e eu examinei ele. Pra mim aquilo foi incrível, foi como se eu tivesse percebido de verdade, poxa, eu realmente estou fazendo medicina e eu vou ser médica um dia e eu vou fazer isso todos os dias. Então eu achei incrível aquilo, assim, eu tive que me segurar pra não chorar na hora, porque ficou passando um filme na minha cabeça e enfim. E a outra coisa que pra mim também foi muito emocionante foi a primeira sutura que eu fiz em uma pessoa. Então, né, que também dentro do ambiente mais de emergência, mas o fato de estar eu e aquela pessoa tá confiando a mim o corpo dela de determinada maneira, então aquilo um dia vai gerar marcas e ela sempre vai lembrar daquela sutura, né, daquele procedimento, e eu tá fazendo aquilo e poder tá integrada na vida da pessoa de determinada maneira e poder tá ajudando e ser ativa nesse processo. Foi outro momento que eu parei, poxa, eu realmente estou fazendo medicina, um dia eu vou ser médica e eu vou fazer isso. E eu fiquei, caramba, realmente, né, o sonho tá acontecendo. Foi quando eu me dei conta, foram esses 2 momentos que foram justamente de contato pleno com o paciente, que foi mais emocionante pra mim. Eu acho que eu não vou dizer só um, eu vou ter que dizer 2, porque eu acho que não tem como esquecer os 2. O primeiro, com toda certeza absoluta, que foi a cerimônia de Jaué.
a cerimônia de jaleco foi surreal. Porque na cerimônia de jaleco da gente, a gente tem a nossa família que tem que entregar o jaleco pra gente. E no caso foi a minha mãe. E eu nunca tinha visto a minha mãe da forma como eu vi. Assim, foi surreal. Eu consegui ver a minha mãe do jeito que eu vi. Minha mãe sempre foi muito comunicativa. E aí quando eu vi ela segurando meu jaleco para me entregar e falar alguma coisa sobre mim, ela não conseguia falar, não conseguia me entregar. Ela simplesmente começou a chorar. Ela não conseguia se controlar. E aquilo ali foi tão especial para mim que eu não conseguia mensurar aquilo. Porque era o meu sonho, era o que eu queria, mas eu vi que também era o dela com aquilo, porque eu nunca tinha visto minha mãe tão feliz quanto eu vi naquele dia, então foi surreal. E o outro foi no laboratório de anatomia, que eu peguei uma peça anatômica, só que dessa vez eu vi o corpo inteiro. Quando eu vi o corpo inteiro foi outra sensação. Quando eu vi o corpo inteiro, eu entrei num êxtase completo. Assim, eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Eu comecei a chorar, porque começou a passar uma coisa muito forte em mim, que foi a história daquela pessoa. Ela entregou, ela disponibilizou o corpo dela para que eu pudesse estar aqui estudando. Então eu consegui ser sensível a esse ponto de ver, né? É como se para mim passasse um filme da história dela. Eu não conhecia quem era, mas aquela peça para mim ali, aquele corpo inteiro no caso, era como se fosse, era alguém que tinha uma história, tinha uma bagagem, tinha uma vida, e ela deu isso em prol de outras pessoas, entendeu? E aí eu comecei a chorar na hora, e não conseguia parar de chorar, cara. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu não estou parando de chorar, tem alguma coisa. E não era medo, era carinho, era agradecimento, era um sentimento avassalador de muita gratidão por tudo. Era gratidão porque se hoje eu pude estudar com aquele corpo, é porque alguém disponibilizou aquela peça e aquele corpo para mim poder estudar. Então eu acho que isso foi surreal para mim. Bom, acho que vai se resumir mais ao primeiro ano, porque agora com a pandemia ela cortou muito da experiência, assim, tipo, do que seria viver esse segundo ano e tudo mais. Mas eu lembro uma coisa que, tipo, me marcou muito. Foi no primeiro ano que a gente tava na aula de semiologia, dos exames físicos, enfim. E a gente teve uma aula de ultrassom. Então a gente tava aprendendo como funcionava o ultrassom e tava vendo o funcionamento e como fazer os exames, enfim. Numa dessas era o exame do coração. E ver o coração batendo, tipo, era muito lindo. Sério, eu não sei por que eu senti assim, mas talvez seja porque... Eu não sei exatamente, mas eu lembro desse momento até hoje, sabe? Tipo, das válvulas do coração pulsando e ele ejetando sangue. Tipo, uma coisa que a gente não pensa, assim, muito, mas... Sabe como tudo é perfeito, como tudo é sincronizado e, tipo... E funciona, sabe? Dá a vida pra gente. Eu acho isso muito interessante. E aí, tipo, ver aquele coração batendo pelo ultrassom foi muito lindo pra mim. Ai, que fofo! Amei. Então, o momento mais emocionante pra mim foi porque eu gosto muito de aniversário, gente. E os meninos da minha sala fizeram uma festa surpresa pra mim. E assim, eu nem me recordo de ter tido uma festa surpresa na minha vida. Então, assim, foi muito emocionante pra mim esse dia. Então, o que mais me marcou foi o dia que meus pais compraram meu primeiro jaleco. Então, quando eu fiquei vestida de branco, que a gente tem que ter maior respeito, né, por essa vestimenta. Eu acho que foi um dia assim que eu me olhei no espelho e consegui me enxergar no caminho certo, seguindo a profissão dos meus sonhos. Eu acho que isso me marcou bastante. Eu acho assim que daqui a 5 anos eu vou lembrar de todas as experiências que eu tive mais relacionadas às pessoas com quem estavam comigo do que, assim, o estudo em si. Então, pra mim, o que vai ficar mais marcado são essas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu, estão me ajudando, né, que a gente, principalmente aqui, onde eu não sou daqui, né? Então, acaba que os colegas, eles viram nossa família de verdade aqui. Então, assim, eu nunca vou esquecer das pessoas que vieram aqui pra casa, que choraram comigo na primeira prova, ou então o tutorial foi muito difícil, ligou pra mim desesperado, me ajuda, não sei o que eu vou fazer. Então, eu acho que o que me marcou mais foi isso. A primeira vez que eu que eu participei de uma cirurgia, a gente estava acompanhando a matéria obstetrícia e a residência lá na hora, a R1, a Tainá, ela é maravilhosa. Ela é R1 do HUB
ela me chamou para ajudar a instrumentar. Gente, muita emoção, né? Eu tava nervosa, claro, porque eu pensei, será que se eles falaram alguma coisa e eu não entendi, eu fiz merda, eu fazia merda, tipo... Mas deu tudo certo no final. E chegando na hora de costurar, suturar a incisão, ela pediu ajuda. Aí eu fui instrumentando. Aí eu saí de lá toda animada. E nunca vou esquecer aquilo. Assim, nem tirei foto, infelizmente, mas tá aqui a memória. Chegamos ao fim da nossa terceira temporada do Estudantes de Medicina Respondem. Eu não poderia estar mais alegre. Queria agradecer profundamente a todos os participantes dessa temporada e também ao pessoal da Sanar por ter abraçado a ideia, por ter patrocinado e ter proporcionado com que essa série acontecesse. Estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que curtiu. Espero vocês na próxima temporada.